Se nós formos para o terceiro ingrediente, que os nossos bisavós não tinham, é o nível de estresse que nós temos, cada vez mais. Há 100 anos atrás, não havia eletricidade, tinha acabado de ser descoberto, etc. A lâmpada incandescente estava começando. Então, quando dava 9 ou dava 6 horas da tarde, começava a escurecer. Antes das 9, você já estava dormindo, pô, porque vai fazer o quê? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Você ia dormir. E a gente dormia em torno de 9 horas e meia por noite. Você acordava com o raiar do sol, com o amanhecer, com o despertar do dia. Hoje, nós dormimos, em média, 6 horas e meia. Média. Tem gente que dorme muito menos. E nós sabemos hoje que você precisa de pelo menos 7 horas e meia de sono para manter uma boa saúde a longo prazo. Mas não é só isso. Com o processo do estresse e da correria e do WhatsApp, e o que quer que seja que você tem que manter, você dorme, na hora que você vai dormir, você está estressado. E você tem um sono que não é reparador. Você ronca, o roncar desperta microdespertares, que você não lembra no dia seguinte, mas se você fizer uma polissonografia, mostra para você que você não está dormindo direito, você vai cochilar no dia seguinte, e essa privação do sono diminui o seu sistema, a potência do seu sistema imune, e o seu sistema imune que defende você de tudo, agora ficou mais fraco, então você tem a predisposição a doenças crônicas, predisposição a câncer, por exemplo, tudo isso vindo da privação do sono. Se você também tem privação do sono, você tem uma tendência a engordar, você tem uma tendência a aumentar o seu cortisol, o cortisol aumentado prejudica a tireoide preguiçosa prejudica o pâncreas, você forma um problema entre a pâncreas, a tireoide e as adrenais, que é a chamada tríade 1, hoje, é uma nova abordagem que tem na medicina por tríades, e a porta de entrada das doenças. Uma pessoa, quando está doente, ela tem um certo comprometimento, ou das adrenais, ou da tireoide, ou do pâncreas, ou combinação deles. Então, isso é muito importante. Para eu restabelecer essa doença crônica, porque os modelos médicos que nós temos, o modelo médico agudo, do tratamento agudo, é excelente. A medicina evoluiu muito nisso. Se você tem um acidente de carro, você está sangrando, eles te levam para o hospital, te levam para o centro cirúrgico, resolve o seu problema. Mas se você tem doença crônica, a medicina, o modelo da medicina crônica não funciona tão bem quanto o modelo da medicina aguda. Então, nós temos que descobrir outros caminhos. E um deles é o caminho nutricional, que o pai da medicina, o Hipócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Parece que as pessoas não seguiram isso até hoje. A maioria não segue. A maioria é viciada em açúcar. Açúcar vicia muito. Carboidrato vicia. Eles têm estudo mostrando com camundongos, onde eles colocam num pires heroína e colocam cocaína, e no outro pires colocam açúcar. E 24 horas esses ratos são filmados, eles passam mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem heroína ou cocaína. É altamente viciante. E se eu pedir você para cortar o açúcar, o carboidrato da sua dieta, diminuir, é um sacrifício muito grande, muito grande. E o estresse predispõe a você querer mais carboidrato. Quando você está estressado, você quer um chocolate, você quer um suco adoçado, você quer um refrigerante para aliviar um pouco a carga. Antigamente era mais o tabagismo, era a pessoa que fumava. Ela ficava nervosa, ela fumava, que também não é bom. Nós temos também que cortar isso. Então, uma pessoa que está adoentada, que está tendo uma doença crônica e é fumante, ela tem que parar de fumar. O médico tem que fazer com que essa pessoa pare de fumar. Não existe nada melhor, não existe nenhum remédio para prevenir câncer tão bom quanto parar de fumar. E parar de fumar é um desafio muito grande, porque o fumar é uma combinação de um hábito e de um vício.
Se você fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento. E há um condicionamento cerebral quando o telefone toca, quando você toma um cafezinho, quando você está preocupado, quando você acabou de ter sexo, o que for. E você apela para o cigarro. Então, isso aí é um problema muito sério, porque, inclusive, para a pessoa que vive com você. As esposas dos maridos que fumam têm 2 vezes mais câncer de pulmão do que as esposas dos maridos que não fumam. Tem estudos mostrando isso. Quer dizer, isso é esse chamado fumante passivo. Mas vamos voltar no nosso estresse. Esse estresse, hoje a Organização Mundial de Saúde acredita que o estresse esteja em mais de 90% das doenças crônicas. Existe um componente do estresse. Tá? Então, eu tenho as toxinas, eu tenho a desnutrição, eu tenho estresse,